E a gente segue aqui em Oeste Sem Filtro com mais informações e notícias falando sobre a política nacional. Agora 18 horas e 55 minutos. Nesta sexta-feira, num evento do MST em Minas Gerais, Lula cobrou explicações para o aumento do preço do ovo. O preço do alimento disparou nas últimas semanas. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a alta foi de mais de 40% em diversas regiões do país. Agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado. Estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas, mas eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. Galinha não está cobrando caro. Então eu quero que vocês saibam, o preço do café está muito caro para o consumidor. O preço do ovo está muito caro e o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. Bom, mais cedo, Lula precisou se retratar por conta de uma publicação no Instagram que anunciava a isenção do imposto de importação sobre o ovo. Ao contrário do que afirmava a primeira versão da publicação no Instagram do presidente, os ovos não integram a lista dos itens isentos. Nossa, Alexandre, começamos com você até ontem. No final aqui do programa a gente comentou algumas medidas que foram anunciadas aí para o governo para tentar conter o preço dos alimentos, para combater a inflação. E agora Lula fala em atitudes mais drásticas. O brasileiro deve se preocupar com isso, Alexandre? Está ameaçando intervir no galinheiro, né? Agora, é o seguinte, o que está caro mesmo é o custo do governo. É por isso que tem inflação, porque o custo do governo é muito alto. E aí desequilibra as contas públicas. E aí não é a galinha, nem o ovo, nem o dono do galinheiro, nem o dono do cafezal, né? É a desvalorização da moeda. Isso é uma coisa óbvia. Qualquer economista sabe disso. E ele não colabora para isso, porque ele está gastando mais para fazer populismo, né? Tem mais Vale Gás, tem mais pé de meia, tem expansão do crédito, que eu acho que se chama isso, no tempo que eu cobria Mário Henrique Simons, a gente chamava isso de M2, né? É a segunda moeda que é o crédito. A expansão do crédito causa inflação também, além de causar endividamento, que é muito ruim, é tão ruim quanto preço alto. Mas essa do ovo, né, faz a gente pensar o que vem antes é o ovo, a galinha, o que vai antes é o ovo ou a galinha. Mas está na cara de todo mundo. É o custo do governo que está alto e provoca a inflação. Quer dizer que o que está ruim pode ainda piorar quando o Lula vem a público dizer que podem ser adotadas medidas mais drásticas aí para conter a inflação? É um governo desesperado, né? O governo que não consegue emplacar nada porque nunca teve plano, não teve plano de governo, não tem ideias boas, não tem gente boa do lado. É uma tragédia que vai só sucedendo uma outra tragédia. Mas veja como o presidente é desconectado, ele não tem noção de absolutamente nada, né? A pergunta que se faz é como é que um sujeito como esse está na presidência da República. Porque ele diz o seguinte, o ovo está caro, o milho está caro, a galinha come o quê, presidente? Milho. 70% de uma galinha é milho. Tem uma piada no agronegócio que diz o seguinte, que não é uma piada, né? Mas enfim, é contado em forma de piada, que uma galinha é um saco de milho que anda. Tamanha dependência que galinhas, sejam para botar ovos ou para fornecer carne, são exatamente movidas a milho. Você precisa ter milho. Se o milho está caro, agora o milho está caro por quê? Milho faz parte do agronegócio de grãos. Como é que o presidente falou do agronegócio mesmo? É fascista? Então aí, sabe, é o tipo de coisa, a conta não vai fechar nunca, mas não vai fechar mesmo. E ele disse, agora ele está preocupado com o preço dos alimentos. Agora, presidente? Nossa, mas o cidadão brasileiro está sofrendo o preço dos alimentos há quanto tempo? E agora o senhor está preocupado? Poxa, então agora vai para onde?
Quer dizer, é um governo tão desconectado, mas tão desconectado, e um presidente que a cada dia que fala parece mais desqualificado, porque ele não tem absolutamente nenhuma noção do que está acontecendo. Eu não sei se contam pela metade ou se ele só engole pela metade, mas enfim, nunca é inteiro. Ele não entende o problema do país, ele não tem sensibilidade. E é sempre assim, com essas plateias todas domesticadas, e vão lá e aplaudem. Então aplaudindo o quê? Porque provavelmente não entenderam. Aliás, o próprio dono do discurso não entendeu, imagina só. Ou seja, tem uma série de coisas, é um governo que não tem a menor ideia do que fazer. Só que os problemas vão se avolumando.